Lamentações. Erra. Capítulo 3. Eu sou o homem que viu tribulação por causa da vara da sua fúria. Ele me expulsou e me faz andar na escuridão, não na luz. Realmente, ele estende sua mão contra mim vez após vez, o dia inteiro. Fez com que a minha carne e a minha pele definhassem, quebrou os meus ossos. Ele me cercou. Colocou à minha volta veneno amargo e dificuldades. Ele me obrigou a morar em lugares escuros, como os que morreram há muito tempo. Ele me cercou com um muro, para que eu não escapasse. Prendeu-me com pesadas correntes de cobre. E quando clamo desesperadamente por ajuda, ele rejeita a minha oração. Bloqueou os meus caminhos com pedras lavradas, entortou as minhas veredas. Ele fica à espreita para me atacar como um urso, como um leão escondido. Arrastou-me para fora do caminho e me despedaçou. Ele me deixou abandonado. Armou seu arco e me tornou o alvo da sua flecha. Fez com que as flechas da sua aljava penetrassem nos meus rins. Eu me tornei motivo de riso para todos os povos, o tema das suas canções, o dia inteiro. Ele me encheu de coisas amargas e me fartou de absinto. Ele quebra meus dentes com cascalho. Faz-me encolher de medo nas cinzas. Tu me tiras a harmonia. Já esqueci o que é felicidade. Por esse motivo exclamo. A minha força e alegria se esgotaram, como também tudo quanto esperava de Yahweh, o meu amado Criador. Recordo-me da minha aflição, e do meu delírio, do meu profundo sofrimento e do meu enorme pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade de Yahweh é a razão de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, e renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é tua fidelidade. Sendo assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Yahweh, porquanto nele depositarei toda a minha esperança. Eis que o Yahweh é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam confiantes, para com aqueles que o buscam. É bom que se espere em silêncio a salvação da parte de Yahweh. É bom que o homem carregue o jugo durante a juventude. Quando o Criador coloca um jugo sobre ele, que ele fique sentado sozinho em silêncio. Que ponha a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Que ofereça o rosto àquele que o golpeia. Que sofra muitos insultos. Pois Yahweh não nos rejeitará para sempre. Embora ele tenha causado pesar, terá compaixão por causa do seu grande amor leal. Pois não está em seu coração causar aflição ou pesar aos filhos dos homens. Esmagar debaixo dos pés todos os prisioneiros da terra. Negar justiça a um homem diante do Altíssimo. Prejudicar um homem na sua causa jurídica. Yahweh não tolera essas coisas. Quem pode falar algo e fazer isso acontecer? A menos que Yahweh ordene. Da boca do Altíssimo não saem coisas más, junto com coisas boas. Porque uma pessoa que está viva deveria se queixar das consequências do seu pecado. Avaliemos e examinemos os nossos caminhos, e voltemos para Yahweh. Elevemos o coração e as mãos ao Criador nos céus, dizendo: cometemos pecados. Eis que nós transgredimos e agimos com rebeldia, e tu não deixaste de apontar nosso erro, e não nos perdoaste. Tu te cobriste de cólera e nos perseguiste, massacraste-nos sem dó nem piedade. Tu te escondeste atrás de uma nuvem a fim de evitar que alguma oração da nossa parte chegasse à tua presença. Tu nos lançaste no meio dos povos pagãos como escória e refúgio. Todos os nossos inimigos abrem a boca contra nós. Pavor e armadilhas é o que recebemos, desolação e ruína. Correntes de água descem dos meus olhos por causa da ruína da filha do meu povo. Meus olhos choram sem parar, sem cessar, até que Yahweh olhe e veja desde o céu. Meus olhos me causam pesar quando vejo todas as filhas da minha cidade. Sem nenhum motivo, meus inimigos me caçaram como se eu fosse um pássaro. Silenciaram a minha vida na cova. Atiraram pedras em mim. Águas subiram acima da minha cabeça. Eu disse: eis que o dia do meu fim chegou, estou acabado. Tu ouviste a minha súplica. Não escondas os teus ouvidos aos meus pedidos de socorro e aos meus lamentos. Então tu te aproximaste no dia em que a te clamei, e consolaste-me dizendo: não tenha medo. Defendeste a minha causa, ó Yahweh, resgataste a minha vida. Tu viste a injustiça que me foi feita, ó Yahweh, por favor,
Toma, pois, sob teus cuidados a minha demanda. Tu mesmo contemplaste como é sanguinária a vingança dos meus adversários, todas as ciladas que armaram contra mim. Ouviste os insultos deles, ó Iau, todas as suas tramas contra mim, as palavras dos meus opositores e seus cochichos contra mim, o dia inteiro. Olha para eles, sentados ou em pé, zombam de mim nas suas canções. Ó Iau, retribui-lhes, portanto, como merecem conforme as atitudes deles têm provocado. Farás o coração deles ficar endurecido. Essa será a tua maldição sobre eles. Tu os perseguirás na tua ira e os exterminarás de debaixo dos teus céus, ó Iau. Lamentações. Errá. Capítulo 4. O ouro brilhante e puro ficou embaçado. As pedras do santuário estão espalhadas em todas as esquinas. Os filhos preciosos de Sião, que valiam seu peso em ouro refinado, são tratados como vasos de barro, trabalho das mãos de um oleiro. Até mesmo os chacais dão o peito para amamentar suas crias. Mas a filha do meu povo se tornou cruel, como os avestruzes no deserto. A língua da criança de peito ficou grudada no céu da boca por causa da sede. As crianças imploram por pão, mas ninguém lhes dá. Os que comiam iguarias caem de fome pelas ruas. Os que cresceram vestindo roupas finas deitam-se em montes de cinzas. A punição da filha do meu povo é maior do que a punição pelo pecado de Sodoma, que foi destruída num instante, sem que ninguém lhe desse a mão para ajudar. Seus nazireus eram mais puros do que a neve, mais brancos do que o leite. Eram mais corados do que corais, eram como safiras polidas. Sua aparência ficou mais escura do que a fuligem. Estão irreconhecíveis nas ruas. Sua pele se enrugou sobre seus ossos, ficou seca como lenha. Os mortos à espada estão melhor do que os mortos pela fome, os que morrem lentamente, vítimas da falta do alimento produzido nos campos. As mãos de mulheres compassivas cozinharam seus próprios filhos. Eles se tornaram seu alimento durante a ruína da filha do meu povo. Iau expressou o seu furor, derramou a sua ira ardente, e ele acende um fogo em Sião, que consome os alicerces dela. Os reis da terra e todos os habitantes dela não acreditavam que o adversário e o inimigo entrariam pelos portões de Al-Shalaim. Isso aconteceu por causa dos pecados dos seus profetas e dos erros dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue dos justos no meio dela. Eles vagueiam como cegos pelas ruas. O sangue os deixou impuros, de modo que ninguém pode tocar nas suas roupas. Vão embora, impuros. Gritam para eles. Eis que estáis imundos. Ó impuros, afastai-vos, desviai-vos de nós. Não nos toqueis. Pois ficaram sem lar e estão vagueando. As pessoas das nações disseram: Eles não podem ficar aqui conosco. A face de Iau os espalhou. Ele não olhará mais com favor para eles. Os homens não terão respeito pelos sacerdotes, nem mostrarão favor aos anciãos. Nossos olhos continuam cansados de buscar ajuda em vão. Buscamos e buscamos ajuda de uma nação que não podia nos salvar. Cada passo nosso era vigiado, de modo que não podíamos andar nas nossas praças. Nosso fim está próximo. Nossos dias terminaram, pois chegou o nosso fim. Nossos perseguidores eram mais velozes do que as águias do céu. Eles nos perseguiam pelos montes, ficavam de emboscada contra nós no deserto. O ungido de Iau, o fôlego das nossas narinas, foi capturado na grande cova deles. A respeito dele dizíamos: debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Exulte e alegre-se, ó filha de Edom, que mora na terra de Uz. Mas você também receberá o cálice, ficará embriagada e exporá a sua nudez. A punição pelo seu erro, ó filha de Sião, chegou ao fim. O Criador não a levará novamente para o exílio, mas ele voltará a atenção para o seu erro. Ó filha de Edom, ele punirá o teu pecado, e colocará à vista de todos a tua malignidade. Lamentações. Errá. Capítulo 5. Lembra-te, ó Iau, do que nos aconteceu. Olha, vê a nossa desonra. Nossa herança foi entregue a estranhos, nossas casas a estrangeiros. Nós nos tornamos órfãos de pai, nossas mães são como viúvas. Temos de pagar para beber nossa própria água, e temos de comprar nossa própria lenha. Aqueles que nos perseguem estão bem perto,
Estamos exaustos e não temos descanso. Estendemos a mão ao Egito e à Assíria a fim de termos o suficiente para comer. Nossos antepassados que pecaram já morreram, mas nós temos de pagar pelos seus erros. Agora somos governados por servos. Não há ninguém que nos livre das mãos deles. Arriscamos a vida para conseguir pão, por causa da espada no deserto. Nossa pele ficou quente como um forno por causa das dores da fome. As esposas em Sião foram humilhadas, também as virgens na cidade de Alda. Príncipes foram pendurados pela mão, e anciãos não foram respeitados. Rapazes carregam um moinho manual, e meninos cambaleiam ao levar cargas de lenha. Não há mais anciãos no portão da cidade, os jovens já não tocam sua música. Não há mais alegria no nosso coração, nossa dança se transformou em luto. A coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Nosso coração ficou doente por causa disso, e nossos olhos ficaram fracos por causa dessas coisas, por causa do Monte Sião, que está desolado, agora raposas andam por ele. Quanto a ti, ó Iau, permaneces no teu trono para sempre. Teu trono dura geração após geração. Por que te esqueces de nós para sempre e nos abandonas por tanto tempo? Traz-nos de volta a ti, ó Iau, e nós voltaremos prontamente. Renova os nossos dias, para que sejam como os dos tempos antigos. No entanto, tu nos rejeitaste totalmente. Continuas muito irado conosco.